Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que você está vendo esse trabalho, esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso guia baseado no Catecismo da Igreja Católica, né? Nós vimos a introdução no último vídeo e vamos dar início, né? Isso aqui é um catecismo baseado em perguntas e respostas. Nós vamos começar hoje este trabalho também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora para todos e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui começa com a pergunta, a primeira pergunta, né? Por que Deus nos criou, né? Deus nos criou para conhecê-lo e amá-lo de todo o nosso coração, e assim compartilhar por todo sempre sua divina felicidade, né? Então, a pergunta por que Deus nos criou, né, para conhecê-lo e amá-lo, né? Pergunta número 2. De que maneira conhecemos e amamos a Deus? Conhecemos e amamos a Deus respondendo livremente ao chamado do seu divino Filho, Jesus Cristo, por intermédio dos apóstolos que ele enviou para pregar o Evangelho a todas as nações. Então vimos aqui que qual é a maneira, né? Porque Deus nos criou para a gente conhecer e amar Ele. De que maneira? Né? Aceitando, né, o sacrifício do seu Filho pelos nossos pecados, né? Por intermédio de quem? Dos seus apóstolos que Ele ensinou e que Ele enviou para pregar o seu Evangelho a todas as nações, né? E isso também corresponde a cada um de nós, né? Primeiro, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida e enviando, pregando o seu Evangelho que Ele nos deixou. Devemos transmitir o Evangelho aos outros? Sim. Temos o dever de transmitir o tesouro do Evangelho que recebemos dos apóstolos e seus fiéis sucessores através dos séculos. Quem é seus fiéis sucessores dos apóstolos? É a igreja, né? É os bispos, é os padres que ele deixou para ser a sucessão da sua obra de pregar o Evangelho. A igreja, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Aí como transmitimos o Evangelho, né? Fazemos isso professando nossa fé, vivendo-a com outros fiéis, celebrando-a pelo sacramento e pela oração. Então, primeiro nós temos que conhecer a nossa fé, né? A doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. E temos que viver essa doutrina que Ele nos ensinou, né? E com outros fiéis celebrando aqueles sacramentos, né? Os 7 sacramentos que Ele deixou na igreja. E pela oração. Tá bom? Mas o que é catequese? Catequese é o esforço da igreja, né, para formar discípulos, capacitando as pessoas para crerem em Jesus Cristo e assim edificar seu corpo místico, a igreja que ele fundou. Então, é um esforço da igreja para formar discípulos. Como é que nós formamos discípulos? Como é que a igreja forma discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo? É através da catequese, do catecismo da sua igreja, ensinando as doutrinas de fé que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, né? É a doutrina
que a igreja nos ensina através do catecismo. De que modo a catequese é uma forma de instrução? A catequese é a instrução de crianças, jovens e adultos na doutrina cristã. A instrução catequética é dada de maneira organizada para iniciar os fiéis na plenitude da vida cristã. Então, o ensino do catecismo é de suma importância na vida do cristão. É onde nós aprendemos. As crianças, os jovens e os adultos aprendem de maneira singular e sistemática e organizada a crer, no que a Santa Igreja nos ensina. Quais são os períodos importantes da história catequética? São os períodos em que a Igreja tem necessidade especial de autorrenovação e reforma. É a época dos padres da Igreja, como os santos Cirilos de Jerusalém, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, e também o século XVI, quando foi publicado o Catecismo Romano, depois do Concílio de Trento. É o período posterior ao Concílio Vaticano II, que o Papa Paulo VI considerou o grande catecismo de tempos modernos, que é esse catecismo que nós temos, irmão, hoje. Qual é o propósito do catecismo da Igreja Católica, É fornecer uma síntese orgânica das doutrinas católicas essenciais e fundamentais sobre a fé e a moral. Estas doutrinas são apresentadas à luz dos concílios da Igreja e de toda a tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os padres da Igreja, a liturgia e o magistério, ou a autoridade doutrinária da Igreja Católica. Qual é a estrutura básica do catecismo? A estrutura básica do catecismo inspira-se nos grandes catecismos da tradição católica. Os 4 pilares de um fundamento são a profissão de fé batismal, ou o credo, os sacramentos, que são os 7 sacramentos da fé, a vida de fé, a vida de cristão, e os mandamentos e a oração da fé e o Pai Nosso. Qual é a ênfase especial do catecismo? A ênfase especial está na explicação da doutrina católica para aprofundar nosso entendimento daquilo em que cremos e assim formar raízes mais profundas em nossa vida cristã e dar aos outros um testemunho mais eficaz de nossa fé. Como o catecismo deve ser adaptado às pessoas diferentes? O catecismo deve ser adaptado principalmente à maturidade religiosa e ao nível mental dos que estão sendo instruídos. Todavia, a plenitude da fé deve ser comunicada o tempo todo. Qual é o princípio básico para ensinar o catecismo? O princípio básico para ensinar o catecismo é o amor divinamente revelado. Tudo em que cremos, tudo o que esperamos, fundamenta-se no fato de que Deus é amor infinito que se encarnou por amor a nós. Em troca, devemos passar nossa vida aqui na terra entregando-nos a Deus com amor generoso. Em outras palavras, vivendo uma vida cristã católica de acordo com os ensinamentos dos mandamentos de Deus e da Santa Igreja. Um abraço a todos. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade. Vamos começar em Eu Creio, Nós Cremos. Definitivamente, vamos começar agora a estudar as doutrinas básicas da nossa igreja. Um abraço a todos.
Salve Maria e viva Cristo Rei.